Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E eu gostaria que você, nesta noite, pudesse pensar comigo sobre a temática da rejeição do coração de Caim. Nós não podemos aceitar o coração de Caim como um coração modelo para nós. Então rejeite o coração de Caim. Nesta noite, você que está aqui, você que está nos vendo, nos assistindo ou assistirá no outro momento, ouvindo esta ministração, eu faço aqui um apelo inicial. Não queira o coração de Caim na sua vida. Rejeite o coração de Caim a todo custo. Nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 10 para entendermos melhor a temática desta noite. Coabitou o homem com Eva, versículo 1, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ou responsável por meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Eu convido você a que nós possamos pedir que o Espírito Santo, ele jogue luz na nossa mente e coração, para que possamos compreender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Vamos orar. Pai, nesse momento, ó Deus, nós nos rendemos à tua presença. A palavra não é minha, é do Senhor. Aliás, tudo é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. A nossa mente e o nosso coração pertencem ao Senhor. E é por isso que estamos agora, ó Deus, abertos, escancarados, subjugados à tua ação, o teu mover, o teu trabalhar nesta noite. Fale conosco, Senhor, nesta noite, de maneira clara, objetiva, para que possamos, ó Deus, entender que o Senhor, ó Pai, tem sempre o melhor para as nossas vidas.
E mais do que isso, ó Deus, fomos criados para manter comunhão contigo, para estarmos, ó Deus, íntimos na tua presença, vivermos para o louvor da tua glória. Por isso, ó Deus, o nosso coração precisa estar sendo, ó Deus, amolecido, quebrantado, contrito na tua presença. Ó Deus, faz isso, Pai, para que possamos, ó Deus, permanecer, vivendo, ó Deus, na tua dependência, buscando, ó Deus, a tua face, e vivendo, ó Deus, a vida que o Senhor quer que vivamos. Ó Deus, fale, Deus amado, não somente com os que aqui estão, mas com aqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo, nos vendo, ou terão a oportunidade, ó Deus, de ouvir esta ministração que o Senhor colocou no meu coração para repartir com os meus irmãos e amigos nesta noite. Que saiamos, meu Senhor, deste recinto cheios do Espírito Santo, com corações contritos e quebrantados à tua presença. Fale conosco, é oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, não faz muito tempo que alguém compôs uma canção e a intitulou da seguinte maneira: Dar-me um novo coração. E quando nós pensamos sobre isso, aparentemente não tem sentido ou nexo algum comigo ou conosco, mas tem. Todos os dias precisamos orar insistentemente na presença de Deus, para que nós tenhamos a consciência de que estamos em Cristo Jesus, pertencemos a Cristo Jesus, o nosso coração foi entregue a Ele, foi depositado nas suas mãos, portanto Ele faz o que Ele quiser. Mas por vezes nós nos esquecemos de quem nós somos. O nosso coração se torna ainda mais teimoso à medida em que nós vamos caminhando às vezes em direções opostas aos desígnios e aos propósitos de Deus. Para isso, precisamos estar atentos, vigilantes, quanto a nós mesmos, porque o coração, já sabemos todos nós, que ele é demasiadamente enganoso, desesperadamente mais que todas as coisas. E nós precisamos, meus irmãos, entender que coração é território que só Deus tem autoridade, tem conhecimento pleno. Nós mesmos não conhecemos os nossos corações. Acredite, você não se conhece o suficiente. Eu não me conheço suficientemente. Só Deus tem a primazia de nos conhecer na sua totalidade, na sua plenitude. Deus tem naturalmente as plenas condições de gerenciar o nosso coração mais do que ninguém, inclusive de nós mesmos. Por isso o sábio Salomão, numa espécie de oração, ele esculpiu o desejo de Deus para os seus filhos, quando diz: filho meu, dar-me o teu coração, porque o coração nas mãos de Deus está seguro. O nosso coração nas mãos de Deus não vai sofrer avarias. Ele vai restaurar, Ele vai trabalhar, Ele vai modificar, Ele vai santificar, Ele vai nos preparar para que nós transmitamos no dia a dia o caráter de Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, a nossa luta também é conosco mesmos. É verdade, meus irmãos, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, diz Paulo. Efésios 6:12.
mas contra os principados e potestades do alto, seja o próprio inferno. Mas às vezes precisamos entender, compreender, engolir de goela abaixo, que o maior inimigo sou eu mesmo, de mim mesmo. Todos nós temos que lidar com a velha natureza. Eu já disse e volto a repetir. Porque, irmãos, isso tem acontecido por conta da entrada do pecado. E eu quero me reter ao texto, não quero fugir do texto nessa noite. Aqui registra o primeiro homicídio qualificado. E quando a gente fala de homicídio qualificado, numa linguagem policial, é um crime bárbaro. E mais, em família, sem direito à defesa. Um crime em família chocante. Se fosse nos dias de hoje, estaria este crime nas primeiras páginas dos diversos jornais. As mídias estariam cobrindo a todo momento. Embora que sabemos nós que a morte de inocentes tornou-se banal, sem nenhum valor nos dias atuais. Mas mesmo assim, alguém que lesse esta manchete iria se chocar e se perguntaria: meu Deus, como é que um irmão pode fazer isso com outro irmão? Um crime bárbaro, aonde não apenas ele matou seu irmão, mas ocultou o cadáver, ele escondeu o cadáver, e que portanto, meus irmãos, isso partiu de quem, meus irmãos? De um coração terrível. Todas as ações malignas ou malévolas, as atitudes impensadas, parte de um coração que precisa nascer de novo, que precisa estar subjugado nas mãos de Deus, submetido ao Espírito Santo. Quando se tem um coração embrutecido, um coração distante de Deus, é um coração inclinado ao pecado, à desobediência, a viver a tudo aquilo que o pecado gosta de proporcionar. E Satanás, diga-se isto não de passagem, mas com todas as letras garrafais, ele está por trás, gerenciando alguns corações. E pasmem, isso não impede que ele gerencie corações mesmo de pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo. Portanto, o apelo divino é: filho meu, dá-me o teu coração. O meu coração só vai estar gozando de uma plena saúde espiritual se estiver nas mãos certas. E as mãos certas são as mãos de Deus. Nessa noite, o apelo continua ainda em vigor. O apelo ainda continua sendo atual. E olhe que é Deus pedindo o coração de seus filhos. Filhos gerados, cortejados, sonhados no coração de Deus. Filhos que foram alcançados ou pré-determinados por Deus antes da fundação do mundo. Então Deus está dizendo: filho meu, entregue teu coração, me dê seu coração. Porque Deus sabe que você e eu não temos capacidade nenhuma, zero de chance de administrá-lo. E mesmo às vezes entregando a Deus, às vezes nós somos tentados a retomar as atitudes impensadas, corriqueiras,
inusitadas, inesperadas, que você faz, ou expressões que você utiliza, palavras que você diz, e de repente você se pergunta, o Espírito Santo te inquieta, diz: meu Deus, como eu pude fazer isso? Como eu pude dizer isso? Como eu pude fazer tal crueldade? É o coração. É o coração que precisa estar nas mãos certas. Volto a repetir. Essa narrativa bíblica é muito triste. É deprimente. Não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos nos propondo durante este mês acerca do doce sabor da família. Nesse momento, essa família amarga é uma família que está vivendo os dramas da desobediência inicial, do nascedouro. Adão e Eva estão colhendo ainda as sequelas, os desdobramentos da sua desobediência. O pecado entrou no mundo, Romanos 5:12, com ele a morte, e isso passou a todos os homens. Por isso Paulo vai dizer anteriormente: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. É mais, depois que disse 3:23 de Romanos, ele vai dizer que há um salário do pecado, 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas há um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Mas louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, é possível sim usufruir do doce na família. O doce que Deus quer que ela seja. Mas se nós não tivermos cuidado, iremos viver os dramas da família de Adão e Eva. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de tamanha angústia. Eu fico pensando na angústia, na tristeza, na dor de Adão e Eva. Porque, irmãos, o crime, o homicídio aconteceu em família. Quando eles saíram do Éden, foram expulsos de lá, começaram a lidar com a vida na sua plenitude, agora sem o respaldo de uma vida plena, santa, isenção absoluta de pecado. Eles se defrontam com a realidade da sua consequência pecaminosa. E eles vão ensinar os seus filhos a maneira de agradar a Deus. Eles mesmos foram alvos da graça de Deus após desobedecerem. Deus matou animais. 3:23. E costurou, fez vestimentas. Sangue fora derramado. E alguns especialistas apontam que aquele sangue já fora de cordeiro, tipificando o cordeiro que viria anos depois, eras depois, que é Jesus Cristo, para nos cobrir com seu santo e maravilhoso sangue derramado no Calvário. Mas enquanto isso, meus irmãos, Adão e Eva vão ter que lidar com as sequelas da sua desobediência. Portanto, os seus corações estão fragilizados, estão esfacelados. E a partir daí, meus irmãos, nós vamos nos deparar com os mais terríveis lampejos de corações distantes de Deus. Permitam-me ainda dizer-lhes uma coisa: que esse coração, o coração de Caim,
precisa todos os dias ser rejeitados por nós, porque do contrário é muito simples e fácil dele se alojar em nós. Um coração invejoso, um coração com resquícios terríveis, que poderá e pode naturalmente dar o cabo de nós mesmos. Vejamos algumas razões pelas quais devemos nós rejeitar o coração de Caim. Então diga assim: eu não quero o coração de Caim. Eu recuso o coração de Caim. Você que está nos vendo pode dizer isso também. Não queira o coração de Caim. O coração de Caim não cai bem na sua vida. Não fica bem na vida de quem é crente em Jesus Cristo. Mas ele está transitando entre nós. Isso é uma figura que eu estou dizendo. Porque em nós há o velho homem, que precisa ser ressachado, precisa ser recusado a todo custo, e dizer para nós mesmos: eu pertenço a Deus, eu sou de Jesus Cristo. Lá vai a primeira razão, versículos, meus irmãos, 1 e 2. Aliás, vamos trazendo à memória que o coração de Caim era invejoso. O coração de Caim era invejoso. Versículos 1 e 2. Nos diz que no final de uns tempos, Caim e Abel trouxeram seus respectivos sacrifícios a Deus. Eles foram instruídos, creio, por seus pais desde a sua idade tenra. Eles viram seus pais sacrificarem a maneira correta. Quero acreditar que a partir de então Adão, diante dos seus herdeiros, passa a lhes instruir a maneira correta de agradar a Deus. Mas tudo indica, meus irmãos, que isto não entrou no coração de Caim. Caim recusa-se esse coração transformado, esse coração obediente, disposto a cumprir o querer de Deus, um coração de fazer e permanecer dentro da vontade de Deus. E eu penso, meus irmãos, e aqui com toda a minha convicção, de que acontece a mesma coisa em uma família. Você pode ter 5, 6, 7 irmãos. Hoje ninguém tem mais tantos irmãos assim dentro da casa. Mas eu me lembro quando era pequeno, meus avós, como meus pais, diziam que numa mão tem 5 dedos, mas nenhum deles são iguais. E mesmo gêmeos não são idênticos na sua plenitude, podem ser fisicamente. Então ninguém é igual. Tanto é que você vê famílias muito bem cortejadas, mas tem uma ovelha negra, tem um cabrito, tem um bode. A vergonha da família, a tristeza do pai, as lágrimas da mãe. Nós estamos cansados de ver exemplos assim. E alguém lá fora diz: mas como um pai tão bom, uma mãe tão boa, irmãos maravilhosos, e esse camarada a quem puxou? Quem sabe na sua família você não tem exemplos assim, mas por conta do pecado, o pecado veio destroçar. Então o coração de Caim era invejoso, eles trouxeram o sacrifício. Diz o texto que Caim, como era o mais velho, primogênito, toma a iniciativa. Ele traz, meus irmãos, o seu sacrifício. Ele traz o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Talvez alguém diga:
Ele trouxe refúgio? Não. Ele trouxe o pior da terra? Não. Mas Deus não queria isso. Porque aqui fica evidente que sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Já era um vislumbre do que todo o Antigo Testamento iria discorrer na figura do cordeiro macho de um ano perfeito, sem defeito, que serviria provisoriamente para cobrir o pecado do homem. E claro, iria desaguar no Novo Testamento, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então era esta a lição, era esta a intenção, mas Caim não fez. De maneira que o texto sagrado, e na sua Bíblia, na minha Bíblia, deixa muito claro que ele trouxe esta oferta. Agora chega a vez do seu irmão Abel, pastor de ovelhas. Trouxe das primícias do seu rebanho. E da gordura deste, olha o que o texto diz, olhe para a Bíblia. Agradou-se o Senhor primeiro do ofertante, aleluia, depois da sua oferta. Isso é padrão, isso é princípio, isto é lição para toda a vida. Tem gente querendo agradar a Deus com a sua oferta e Deus rejeita. Deus quer se agradar primeiro do ofertante e depois da sua oferta. Então a oferta, ela está conectada ao ofertante. Nunca a oferta agrada a Deus se o ofertante não estiver alinhado com ele. Aprendamos isso, irmãos. Aprendamos isso. E neste momento, a Bíblia Sagrada me diz que Deus agradou-se. Aquilo foi como aroma suave às narinas do Todo-Poderoso, do grande eu sou, Jeová Jireh, nosso Senhor, Deus amado. Mas, numa figura de linguagem, é como se o sacrifício de Caim fosse um cheiro horrível, um odor horrível às narinas de um Deus santo, santíssimo. É como se Deus tivesse tapado as suas narinas ou virado o seu rosto. Mas quando a oferta de Abel chegou à sua presença, Deus fez assim, agradou-se. Ah, meus irmãos, e aonde está respaldada isso? A questão do coração invejoso de Caim. Irmãos, é porque Deus, versículo 5, dê uma olhada aí. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Deus rejeitou. Deus não aceitou aquele sacrifício. Com isto, a partir de então, diz o texto sagrado, que Caim irou-se, pois sobremaneira, ou seja, em extremo, uma indignação toma conta do seu coração, que já estava tomado por sua forma de viver errada, agora está lastrado. A ira, você já viu a face de alguém irado? A testa chega, frange, ele rilha os dentes. A ira toma conta de todo o seu ser. Eu não sei quanto tempo esta ira esteve na mente, no coração de Caim. Mas eu quero crer, meus irmãos, que a partir da sua recusa, da recusa de Deus, ele sai dali por baixo. E quem sabe perguntando, por que Deus não se agradou do meu melhor da terra? Eu trouxe o melhor, eu me esforcei.
E Deus rejeita. Então irou-se sobremaneira. Seu coração é tomado de uma ira extremada. E o texto, ele apoia com uma expressão que eu acredito ser peculiar a todos aqueles que vivem irados, iracundos. Decaiu-lhe o semblante. Ninguém irado, ninguém iracundo, ninguém indignado interiormente vive rindo. Quando ele fala, ele destila veneno. Não sei, volto a dizer, quanto tempo este homem ficou assim. Bem provável que por dias, semanas, quem sabe, com a ira tomando conta do seu coração. E aí eu me lembrei do que Paulo disse: não se deixe pôr o sol sobre a sua cabeça. A ira, não se deixe pôr o sol, porque ela vai queimando, ela vai tomando conta do coração. E essa mente é dominada, subjugada por ideias terríveis. Mas Deus estava vendo tudo. Primeira razão: não queira o coração de Caim, porque ele tinha um coração invejoso. Toda pessoa iracunda é invejosa. Pastor, o senhor está sendo generalizado demais. Sim. Porque desconhece a alegria do outro. E a minha Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Se Deus está te abençoando, eu vou me alegrar com você. Se Deus está te provando, eu vou me colocar na sua posição, ou vou assumir isso também, eu vou sentir isso também. Isso é empatia. Isso é de um coração, meus irmãos, quebrantado e compungido, um coração submetido ao Senhor. Ele tem entendimento, mas um coração irado não. Ele se enclausura. E no seu clausuro, ele começa a mentalizar, a idealizar, a ser ministrado por Satanás, no sentido de procurar uma revanche. Quantos dias, ou semanas, ou meses, nunca o saberemos. Mas há um processo aqui que vai levar incrivelmente ao primeiro homicídio em família, a tristeza, a angústia de um pai e de uma mãe que não esperavam tal coisa. Rejeite o coração de Caim, porque o coração de Caim é um coração invejoso. Segunda razão: o coração de Caim era um coração presunçoso. O que é presunção? Presunção é aquela ideia de que se supõe ser a melhor atitude diante do Senhor, ou seja, eu sou mais inteligente, mais capaz, superior que os demais. Ele pressupôs que aquele sacrifício seria melhor do que o seu irmão. Prove, pastor. 3, vejam 3 aí. Ele fez exatamente esse caminho. Ele trouxe do campo, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Eu quero crer que Caim, ele estufa o peito e diz: eu vou impressionar Deus. Esse negócio dessas ovelhas aí, esse cordeirinho aí, está com nada. Eu vou trazer o melhor da terra. Eu vou impactar o coração de Deus. Presunção, pressupôs. Rejeite um coração presunçoso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Por isso
que o nosso Deus é um Deus exigente, que não quer outra coisa que não seja a excelência do nosso culto. Quer ver? Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer menos que isso. E Paulo vem e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Deus não quer outra coisa que não seja isso. Deus quer excelência. Deus é um Deus exigente. Não pressuponha que a nossa adoração seja do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito dele, porque é para ele todas as coisas. Irmãos e irmãs, por favor, entendam-me. O coração de Caim é um coração independente de Deus. Cuidemos para que nós não tenhamos corações independentes. Porque corações independentes são corações libertinos. Corações que fazem seus próprios projetos, sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, sem colocar a boca no pó e buscar a sua face, sem buscar orientação na sua palavra. Corações pressupostos, dizem para si mesmos: eu vou fazer do meu jeito, e do meu jeito vai ser do jeito de Deus. Não vai, tem que ser do jeito da sua palavra. Rejeite um coração presunçoso. Olha que lindo, João o Batista, o homem que não fez sequer um milagre, mas ninguém foi semelhante a ele, disse o próprio Jesus. Por quê? Porque João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Versículos, meus irmãos, 3 em diante, diz que ele coloca esta ideia absurda, esta presunção de achar que era esta a maneira de agradar a Deus. Pelo contrário, Deus não deu a mínima. Deus rejeitou, não se agradou do sacrifício de Caim. E logo a pergunta que não quer calar: Deus tem se agradado daquilo que eu tenho lhe ofertado? Será que nós estamos alinhados com os padrões de Deus? Ou estamos fazendo as coisas do nosso jeito, a nossa maneira? E quando fazemos isso, tenhamos absoluta certeza que o nosso coração está desconectado de Deus. Terceira razão, deixe-me correr agora. Rejeite o coração de Caim, porque ele tem um coração orgulhoso. Primeiro, coração invejoso. Segundo, coração presunçoso. Terceiro, coração orgulhoso. E é isso que acaba com as famílias. É aqui onde o doce vai para o beleléu. É aqui onde o amargo se estabelece na nossa casa. É aqui onde o doce perde o seu sabor. Porque o fel amargo, ele é estabelecido por conta do orgulho. O orgulho é o maior dos inimigos nas relações interpessoais, domésticas, familiares, sociais, vou generalizar. Porque o orgulho, meus irmãos, é a altivez de espírito, é a incapacidade de enxergar a nossa deficiência, é a incapacidade de enxergar os nossos próprios erros, e se estabelece a dureza de coração. Por isso que a gente ama a história de Davi. Eu aplaudo a Davi. Claro, admiro a Davi.
Não é à toa que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque tem um coração amolecido, coração capaz de enxergar a sua própria fragilidade e conversar com Deus na sua fragilidade, na sua pequenez, na sua individualidade, sim, mas na sua capacidade de enxergar quem de fato ele era. E claro, de quem Deus é, em todo o tempo e o tempo todo. Coração de Caim era orgulhoso. Veja o versículo 6. Deus viu. E Deus veio conversar com Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Deus estava vendo os passos de Caim. Deus estava vendo que o seu coração estava maquinando algo ruim. Oh, irmãos. Deus é um Deus que prevê as coisas, porque Ele pré-conhece ou conhece as coisas antecipadamente. Quando um crente está frio na fé, quando ele perde o desejo de ler a palavra, ele perde o desejo de ler Bíblia, ele perde o desejo de orar, ele perde o desejo de estar na igreja com seus irmãos. Deus está vendo, e Deus usa um irmão, usa uma irmã, usa pessoas e até mesmo ímpios para nos alertar que nós estamos aos poucos nos afastando. Isso passa dias, semanas, e Deus está vendo, mas está usando de mecanismos para nos ajudar a enxergar que nós estamos trilhando em caminhos difíceis e perigosos, precipícios. Deus viu isso. Ele veio conversar com Caim. E ele faz exatamente essa pergunta. Ele já sabe o que está se passando no coração de Caim. Mas o nosso Deus é um Deus tão extraordinário, tão grandioso, que Ele quer se relacionar conosco. E Deus diz: Caim, o que é que está acontecendo? Quer dizer, Deus diz: Caim, abra seu coração para mim. Conversa comigo, eu sou seu pai. Desabafe comigo, Caim. Descortine teu coração. Deus está dando a oportunidade a Caim. Deus está dizendo: meu filho, se não foi desta vez, da próxima será abençoado. Se o seu sacrifício foi rejeitado, isso não significa que será assim para sempre. Tem jeito, ainda tem como voltar aos trilhos. Que Deus é esse, irmãos? É por isso que eu amo esse Deus. É o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance. Quantas oportunidades desejamos ou queremos, Deus vai nos dar. Deus não desiste de seus filhos. Eu aprendo isso aqui. Por isso que Deus veio conversar com Caim. Caim, por que você está nessa, meu camarada? Por que você está irado? Embrutecido, seu semblante, você não ri mais, você não brinca mais. O que é que está acontecendo, Caim? Conversa comigo, desabafa, vamos, rapaz. É como se Deus estivesse pegando o colarinho dele e disse: cara, faça favor, conversa comigo. Eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Mas Caim é o que, irmãos? Orgulhoso. O orgulhoso não cede nem para Deus. Ele sabe que fez coisa errada. Ele sabe que está na contramão de Deus, mas ele não assume. O orgulho blinda o coração, irmãos. Endurece o coração. Não é à toa que a Bíblia diz que o seu povo, o povo de Deus, tinha um coração de dura cerviz. E acreditem, às vezes nós estamos assim também. Versículo 7, dê uma olhada. Diz o texto: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. É verdade. Mas a ti cumpre dominá-lo. Opa! Opa! Paulo teve seus embates, lembram disso? Capítulo 7 de Romanos vai nos falar acerca disso.
Paulo queria fazer o bem, mas não fazia. Mas o mal que não queria fazer, ele fazia. Então aqui uma luta. E a carne milita contra o espírito, diz lá em Gálatas. Mas irmãos, Deus nos deu condições de dominar. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Amém? Então, meus irmãos, o orgulho prevalece, domina absolutamente o coração de Caim. Então, rejeite o coração de Caim. No contrário, sua família nunca, jamais será doce, sempre amarga. Você quer uma família doce? O doce sabor da família? Nós temos que ter um coração novo. Um coração inclinado nas mãos do Senhor. Quarto, rejeite o coração de Caim. Por quê? O coração de Caim era um coração malicioso. Vê se a igreja aprendeu. Primeiro, o coração de Caim era o quê? Segundo, terceiro, quarto, malicioso. Será que tem crente com coração malicioso? Tem. Tem muita gente. É em toda parte, em todo lugar. Gente que te abraça, mas na frente fala bem de você, mas por trás, só a graça de Deus. Abençoe, 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 abençoe. Somente isso. E assim você vai amontoar brasas vivas sobre as cabeças desses abençoados. Sejam na família, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. Abençoe. A malícia de Caim é o seguinte. Dos versículo 8, é um convite que ele faz para o seu irmão. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Vamos ao campo. Chamando seu irmão para uma emboscada. Isso é coisa de coração malicioso. A malícia. Gente sorrateira. Gente que prepara um ambiente. Já tem formulado a ideia. O crime de Caim, nós chamamos de crime hediondo. É um crime planejado, premeditado. Por isso que é um crime, meus irmãos, hediondo. Se fosse impor uma pena, seria máxima. Porque ele premeditou, naqueles dias que andava para cima e para baixo, irado, com semblante decaído, ele teve tempo para planejar, mas teve tempo para desplanejar, porque Deus foi até ele. Deus conversou com ele. Deus bateu na porta do seu coração. Irmãos, escutai-me, Deus não quer a nossa desgraça. Quem quer a nossa desgraça é Satanás. Deus não. Deus não. Vamos ao campo, maninho, irmãozinho. E Abel, meus irmãos, é tão inocente, é tão ingênuo, que ele não se importa de perguntar, fazer o que lá, meu irmão? É tão simples, é tão sincero, que ele não questiona. Afinal de contas, a narrativa bíblica nos conta que ele é o único irmão que tem, Caim. Não fica bem, irmãos separados, irmãos bicudos um com o outro. Então se esse irmão diz vamos ao campo, parece-me que aquele tempo de bruteza, de coração triste, acabou, é o que se supõe no texto. E Caim convida seu irmão como se aquela nuvem houvesse passado. Pelo contrário, Caim nunca foi ovelha, mas ele conseguiu ser ovelha transvestido de lobo para levar seu irmão para a morte.
Por isso que estamos falando de Abel, porque Abel, meus irmãos, se torna um referencial nas Escrituras, está na galeria da fé. Viveu tão pouco, sabemos tão pouco sobre ele, mas o suficiente para saber que ele era obediente a Deus. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então levou para o campo. Quinto, rejeite o coração de Caim, porque o coração de Caim era rancoroso. Irmãos, o nosso coração não deve ser depósito de mágoas, de ressentimentos. Rejeite ter um coração rancoroso. O rancor se transformou em retaliação, em vingança, em ódio. Um coração rancoroso, o versículo B diz o seguinte, do versículo 8, a parte B, nos diz que estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Sem direito à defesa, sem diálogo. Em algumas fotos imaginárias, que ninguém registrou, não havia possibilidade de registro com imagens, mas às vezes nós encontramos nos livros as crianças, Caim matando seu irmão pelas costas, a pauladas. Ele bateu forte na cabeça de seu irmão, pelas costas. O rancor era tão profundo, vingativo, que não teve outra reação a não ser destilar todo o seu ódio na vida do seu irmão. Um homem com sede de vingança deve cavar 2 sepulturas, disse alguém. Uma para o inimigo e outra para si mesmo. Quando ele mata Abel, está se autodestruindo. Todas as vezes que alguém mata um irmão, com palavras, com atitudes, ou literalmente, como no caso de Caim, está se autodestruindo. Por último, rejeite o coração de Caim, porque o coração de Caim era endurecido. Veja, meus irmãos, Deus veio antes e depois. Veja o versículo de número 9 e 10, para a gente encerrar por hoje. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus veio perguntar. Deus viu, irmãos. Algumas pessoas dizem, por que Deus não impediu? Deus não poderia ter impedido? Poderia. Mas a história não seria contada da forma que está, por N razões. Eu não tenho tempo para entrar nisso, mas deixe-me dizer uma coisa. A maior lição, meus irmãos, aqui, com a morte de Abel, era e é para que nós tenhamos noção do quão terrível é o pecado. De maneira que ele desagrega, ele mutila famílias. A morte tem essa capacidade terrível. Deus disse: aonde está o teu irmão? Ele respondeu ironicamente. Isso aqui é ironicamente. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Acaso eu sou responsável por ele?
Ele está dizendo, o Senhor está perguntando a pessoa errada. Vai perguntar a Adão, meu pai. Vai perguntar a minha mãe, Eva. Eles que são responsáveis, mas eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Tem sim, irmãos. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. O amor fraterno é isso. Ironicamente, ele tira o corpo fora. Ele diz, eu estou pouco me lixando com meu irmão. O Senhor está perguntando a pessoa errada. Vai perguntar a Adão, meu pai. Vai perguntar a Eva, minha mãe. Mas o Senhor está perguntando a pessoa errada. Mas Deus está dizendo, eu sei que você fez, eu vi o que você fez. Deus está mais uma vez lhe dando uma outra oportunidade, irmãos. Não é porque o homicídio aconteceu. Não é porque a coisa chegou no extremo irreversível, humanamente falando. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque qual é o pecado que Deus não pode perdoar? Qual é a desgraça humana que Deus não possa cobrir com seu sangue? Eu sei que as consequências do pecado teremos que colher, mas Deus perdoa o pecado, irmãos. Ele passa a esponja e nos torna alvos como a neve. Eu mesmo é que apago as suas transgressões e delas não me lembro mais. Isaías 43 e 25. E mais, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está dizendo a Caim, Caim, eu vi o que você fez, eu vi a maneira que você procedeu, eu sei que seu irmão está enterrado, mas Deus está dizendo, Caim, ainda tem tempo, Caim. Mas Caim tem um coração endurecido, blindado. De maneira, meus irmãos, que Deus ainda continua dizendo, o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Agora Deus descortinou. Deus agora mostra, sabe o que, irmãos? A sua justiça. Deus é amor, sim ou não? Deus é misericordioso, sim ou não? Na balança de Deus tem amor e misericórdia, mas tem justiça. Ele deu todas as condições. Ele deu todas as ferramentas para que Caim pudesse se arrepender. Mas ele não se arrependeu. Neste ponto, nada pode Deus fazer. É forte, não? É forte isso. Dentro do campo teológico, isso aqui é um embate. Porque o que é que Deus não pode fazer? Perdoar quem não quer ser perdoado. Salvar quem não quer ser salvo. Alcançar o coração de quem não quer dar o coração. Deus não arrebenta o coração de ninguém. Deus não empurra goela abaixo a sua palavra. Deus não empurra a porta à força. Ele está à porta e bate. Aleluia! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que, irmãos? E abrir seu coração, é claro, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. É isso. Caim desprezou todas as oportunidades. Por isso, irmãos, que Deus não fez o inferno para o homem, mas para Satanás e seus anjos. O homem vai para o inferno porque o homem é cabuloso, o homem é terrível, endurece seu coração e pronto. Primeiro, porque não devo ter o coração de Caim. Primeiro, coração de Caim era o que, irmãos? Invejoso. Segundo, presunçoso. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Então está aí o caminho que não devemos percorrer. Por isso a oração dessa noite: dá-me, ó Deus, um novo coração. Amém? Curve a sua cabeça em nome
de Jesus. A insensibilidade de Caim era notória, do começo ao final. Insensibilidade, o caminho mais curto para a desgraça do ser humano. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Tem compaixão, ó Deus, de todos nós, pobres, miseráveis, pecadores, carentes da tua graça, Senhor. Que nesta hora, meu Deus, rasgamos nosso coração diante da tua presença e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos livre de termos corações semelhantes ao de Caim, Senhor. Ó Deus, nos ajude, ó Deus bendito, a que nós possamos, ó Deus, ter corações sensíveis, quebrantados, subjugados, corações obedientes à tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nesses dias o Senhor levante uma geração quebrantada, uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que te adore em espírito e verdade, uma geração, meu Deus, que tenha compromisso com o altar, que tenha, meu Deus, a excelência do servir ao Senhor, a excelência da adoração, como era o coração de Abel, Senhor. Que o Senhor se agrade do nosso coração, que o Senhor se agrade da nossa oferta, ó Deus, sincera, como se agradou, ó Deus de Abel. Mas, ó Deus, livrai-nos das atitudes de Caim, Senhor, para que a nossa família, ela seja saborosa, Senhor, o doce sabor da nossa família. Que seja isso, ó Deus, o nosso maior alvo, a começar em nós. Para o louvor da tua glória, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e nos leve em paz para as nossas casas, em nome de Jesus.